Van, desde que foi feita até hoje, sempre foi um sucesso. Um país sem indústria é um país pobre e miserável. Nós gostamos muito de desafios. Fazer o básico bem feito, aceitar desafios faz com que a empresa fique cada vez mais forte. E isso a gente notou com o decorrer dos anos, né? Quando a gente tinha só uma loja em Brusque, era uma loja com muito sucesso, todo mundo chegava em Brusque para visitar a Van. Nós fomos pioneiro nos tecidos para atacado. O Santa Catarina é muito forte no têxtil. Brusque é uma das cidades que produz mais toalhas no Brasil. Aliás, é a maior produtora de toalhas no Brasil, maior produtora de malha no país. Então Santa Catarina tem esse DNA de indústria. A gente começou lá muito pequenininho, fornecendo para o atacado e varejo, numa loja de 45 metros quadrados, e chegou hoje a 25 mil colaboradores, vai chegar até o final do ano, com 2,5 milhões de metros quadrados construídos. Você imagina o que é isso? A gente dividir pelo número de dias. A gente passou alguns anos produzindo 1.000 metros de construção por dia. Quando a gente vai fazer uma manutenção na casa, arrumar o banheiro, arrumar a casinha, a cozinha e tal, a gente vê como é difícil fazer uma manutenção. Você imagina o que é construir 1.000 metros de construção por dia. Não, a complexidade de uma empresa desse tamanho é assustadora. Mas começando pelo início, né? Até uma curiosidade, por que o nome Avan? De onde veio? Ótimo, Avan é Hang, que é meu sobrenome, com Vanderlei, que foi meu sócio. Então nós éramos amigos no serviço, na Renault, que eu comecei na expedição, depois fui para vendedor, e aí se uniu o Luciano Hang, com o Vanderlei, e fizemos a marca Avan, né, que foi uma ideia de um contador, que na época, a gente na realidade ia ser União Têxtil, só que o nome não passou. E aí tínhamos que arranjar um nome rapidamente. O meu contador, o Sérgio Witkowski. União Têxtil, porque tinha a ideia de ser uma coisa união têxtil. Dos dois, né? Dos dois amigos. E seria voltado só para esse setor inicialmente. E aí não deu certo. Olha só, né? Quando as dificuldades apresentam oportunidades. E aí esse meu contador, ele disse, Luciano, me deu 5 nomes e a gente gostou. Avan, Hang, Vanderlei. E surgiu o nome da Avan. Um nome diferente, bom de falar, né? E se tornou um nome bom, porque se eu tivesse feito União Têxtil, seria muito focado a tecidos. Sim. E a Avan se tornou um nome que pode vender no futuro, que começou com tecido, no atacado e varejo, para vender mais de 350 mil itens que nós vendemos hoje. Não, e até um nome internacional também, é Sim. fácil de exportar a marca. Muito bom, muito fácil. 5 letras, né? Avan, fácil de soletrar e pegou muito fácil. Mas às vezes o nome, claro que o nome fácil de fazer marketing, de pegar, mas às vezes é muito do que se constrói durante os anos, com produto, com qualidade, com diferenciais. A Avan, desde que foi feita até hoje, sempre foi um sucesso. Uma loja de 45 metros quadrados, do tamanho mais ou menos dessa sala assim, com um colaborador, né? Numa avenida que não foi o começo da cidade, não era a avenida central da cidade. Nós fizemos sucesso desde que nós começamos. E no início ela era focada só nessa parte têxtil, Só então? tecidos. Só tecidos. Mais tecido para atacado, né, que se surgia na época a Brusque como um polo têxtil, de excursões que vinham para comprar, principalmente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós começamos com uma loja pequena e vendendo tecido por atacado. Nós começamos a pensar a Avan no ano de 85 e lançamos a Avan em junho de 86. Nós estávamos com pouco dinheiro e não tinha produto para vender nas fábricas. Alguém disse, olha, vai lá na loja da fábrica da Nova América, que tem alguma coisa lá. Quando nós chegamos lá, era muito tecido, muito tecido. Voltamos para Brusque, pegamos um empréstimo na época de um banco, 250 mil. Fomos lá, compramos algumas carretas de tecidos. Nós não tínhamos lugar para armazenar. Deixamos o tecido na Brusville. Até hoje agradeço lá o Cezinha da Brusville. Nos cedeu o espaço e nós deixamos os tecidos na transportadora e nós vimos trazendo o tecido para a nossa loja para vender. Era tanta gente. Inclusive tem uma foto que a gente ilustra o nosso começo, que mostra pilhas de tecido na loja. Entrava o cliente, teria que tirar o tecido para fora. Mas era tanto volume de pessoas comprando na Van, que eu era jovem, devia ter 86, 24 anos, 23 anos. Eu ia na missa à noite, no domingo à noite, olhava todo mundo vestido com tecido da Van. Eu ia pra praia de Balneário Camboriú e olhava, todos os shorts eram tecido da Van, né? Então, a gente fica muito feliz, né, que
tinha tantos clientes, era filas de pessoas comprando tecido da Havan para ir para a missa, comprando tecido da Havan para fazer shorts. E a gente sempre teve essa vibe de fazer diferente. Quando abriu o mercado importado do Collor, em 1992, 93, fui um dos primeiros a ir para a China, para a Coreia, para Taiwan, sempre vendo oportunidades. Então, as pessoas que nos ouvem aqui, que querem fazer diferente, precisam ousar, pensar diferente, ser pioneiro, acreditar no seu sonho e correr atrás. Tudo é possível quando você trabalha, eu falo, 40 anos fazendo sucesso. As pessoas me conhecem desde 2016, quando eu apareci pela primeira vez fazendo um comercial. Eu sou o dono da Havan. Mas até então eu tinha feito um trabalho de 30 anos para a Havan e ninguém me conhecia. Então eu sempre quis ficar atrás, nunca queria aparecer. Precisei aparecer, por causa de que as pessoas diziam que a Havan era de fulano, de ciclano, da filha de uma política, de um filho de um político, e aquilo estava prejudicando a nossa imagem. Mas senão a Havan continuaria sendo de alguém desconhecido. Perfeito. E quando foi que você mudou, então, a Havan de tecidos para, nossa, vamos fazer outras coisas além de tecido? E a gente viveu todos esses momentos e a gente soube aproveitar cada momento do Brasil. Nas dificuldades, às vezes acelerando, indo para trás, indo para um lado, indo para o outro. E assim que a Darwin já dizia isso, né? Não é o tamanho que vai dizer dos dinossauros ou que vão sobreviver. É você se adequar ao ambiente que você está. E isso a gente faz muito bem. A gente às vezes anda para frente e às vezes anda para trás, às vezes a gente para. As pessoas acham que para ir bem é só ir para frente, só acelerar, só fazer, só conquistar. Não, muitas vezes você tem que olhar para dentro, mudar todo o seu negócio para depois voltar a crescer. Aí naquela época eu fiz a Havan de loja de departamento. Em 95, quando eu casei, eu passei de vender tecidos para vender tudo que nós vendemos hoje. Então comecei a fazer compra de pratos, talheres e se transformou de uma loja de tecidos, que já eu não queria mudar porque eu já achava que trabalhava demais. E aí a partir daquele momento passei de comprar de tecido para tudo que nós vendemos hoje. Então, demorou 10 anos então essa transição? Mais ou menos isso, 95, mais ou menos 10 anos. Então foi uma outra guinada na Havan. A Havan sempre tenta vender produtos nacionais, quero deixar isso bem claro. Eu ia perguntar, eu porque aí você acredito importou. que um país é rico quando tem indústrias. Um país sem indústria é um país pobre e miserável. Então, nós precisamos comprar tudo que puder aqui no Brasil. 92% a 95% nós compramos no Brasil. Praticamente, nós fizemos cama, mesa, banho aqui no Brasil. Confecção, nós somos sentados em cima disso lá no Sul. Produtos de consumo, como Tramontina, Oxford, ou tudo que possível comprar no Brasil. Uma época eu cheguei a fazer uma reunião, o dólar estava 1,50. E eu faço uma reunião semanal com todos os nossos compradores. E falei o seguinte, pessoal, até 30% mais caro, compre no Brasil. E só vamos comprar lá fora o que for 30% mais caro do que no Brasil. Mais barato, 30% a gente vai comprar aqui. Por quê? Eu não quero ser um bilionário com um país miserável. Nós precisamos ver que ao comprar um produto nacional, de uma fábrica nacional, eu estou gerando emprego no Brasil. Não adianta eu ser um cara bilionário e viver num país de miseráveis. Então, continuo pregando isso. Nós precisamos industrializar o nosso país. O Trump está fazendo isso com os Estados Unidos. Está tentando, né? E eu vi isso acontecer. Em 1990, a primeira vez que eu fui para a China, eu falei para o meu primo, que era meu comprador na época, eu disse, eu não estou entendendo o porquê os Estados Unidos transferiu a indústria dele para a China, com taxa de importação zero. Ou seja, liquidaram toda a indústria nacional, passaram a produzir tudo na China, e hoje eles estão vendo o erro que fizeram. Então, nós temos cada vez mais de não burocratizar a nossa economia, reduzir a burocracia, reduzir os impostos, para que a gente possa produzir o que puder produzir no Brasil, gerando emprego. Nós temos aí várias regiões sendo afetadas ainda por desemprego, Norte, Nordeste, onde puder botar indústria, produzir para o brasileiro. Para isso, nós precisamos realmente ter impostos e custos baratos aqui no país.